meu nome é Estela e o meu projeto foi sobre o uso de plantas espontâneas para a conservação de coccinelídeos nativos na presença da Harmonia axillidis. Entendendo quem é a Harmonia, ela é uma espécie exótica invasora que é originária da Ásia e foi introduzida em muitos locais e muitos países como agente de controle biológico por ser uma voraz predadora de afídeos. Só que foi visto que em diferentes grupos taxonômicos, quando estão perto dessa espécie, quando ela é inserida no ecossistema, eles acabavam decaindo. Então, ela causa impactos na biodiversidade nativa. E as espécies nativas que nós vamos falar aqui é a Cycloneda sanguínea, a Coleomedula, a Eriops, a Hipodâmia, a Hyperaps, a Hyperaspis, a Psilóbora e a Cycnia. Bom, entendendo o que são as plantas espontâneas e por que elas são importantes. As plantas espontâneas elas são popularmente conhecidas como ervas daninhas ou mato no vocabulário popular. Só que aqui no projeto foi vista que as plantas espontâneas foram aquelas que nasceram sem ter sido plantadas intencionalmente pelo agricultor. Então, no que elas ajudam, no que elas são importantes? Além de contribuir para a coexistência de espécies, ela oferece nichos mais complexos, onde há uma oferta de alimentos alternativos maiores, presas alternativas, mais abrigo, um microclima propício para o desenvolvimento das espécies nativas. O objetivo desse trabalho foi avaliar como que os coccinelídeos usam as plantas espontâneas e como é que isso afeta a abundância populacional dessas espécies nativas quando a Harmonia axillidis está presente. A metodologia ela foi feita em duas partes. Uma parte foi feita em laboratório, onde nós acompanhávamos os coccinelídeos em todas as suas fases. Então, quando chegava na fase adulta, nós separávamos as fêmeas e as levávamos para o campo. E o campo foi feito em 10 propriedades do DF, todos com produtores orgânicos, onde nós colocávamos as fêmeas aqui nessa redinha, de preferência onde não tinha afídeos, para poder avaliar. E foram feitas 10 coletas em áreas de 1 metro por 1 metro dentro dos cultivos e nas margens das espontâneas de dentro e de fora. Então, 5 coletas dentro do cultivo e 5 coletas fora. Bom, foi ajustado um modelo linear generalizado com uma distribuição binominal negativa e nós usamos as variáveis respostas à abundância das espécies e como variável explicativa a interação com as espécies e o predador. Depois nós usamos uma análise de deviança para verificar a significância dos modelos e tudo isso foi feito no software R. Resultados. Começando com os adultos, nós podemos ver aqui que a abundância de adultos foi afetada pelo local onde elas foram coletadas, mas não foi afetada pela espécie. Podemos ver aqui que a Harmonia teve uma preferência maior pelo plantio, mas também ficou indo para as espontâneas. E 3 espécies tiveram uma preferência maior pelas plantas espontâneas, que foi a Hyperaps festiva, a Hyperaps e a Cycnus. As larvas das 9 espécies, somente 4 foram identificadas, que foi a Cycloneda sanguínea, a Eriops convexa, a Harmonia e a Hipodama convergens, onde a maior parte delas teve uma preferência também pelo plantio, só que a maior parte teve uma preferência pelas espontâneas. Os ovos foram encontrados em maior parte dentro da área do plantio, já as pulpas foram encontradas em maior parte nas espontâneas do lado de fora. Bom, e agora a discussão. O que isso tudo revela para a gente? Foi visto que o uso de plantas espontâneas foi benéfico para as espécies nativas quando a Harmonia axillidis estava presente, porque além dela propiciar fontes de recursos alimentícios alternativos, presas alternativas, ela propiciou abrigo e segurança. Então, nós podemos ver que na presença da Harmonia, onde normalmente nós temos uma competição por alimento, competição por espaço, competição por dominância, isso não ocorreu devido a esses recursos e nichos mais complexos que as plantas espontâneas propiciaram. A preferência de hábitats foi justamente motivada tanto pela segurança, quanto pelos abrigos, quanto pelos recursos. Então, como nós podemos ver os ovos foram plantados nas áreas de plantio, foram depositados nas áreas de plantio, onde havia mais abrigo e segurança. Já as larvas, elas iam atrás de mais recursos alimentícios, então elas iam para as espontâneas, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. A espécie exótica, a Harmonia, como eu disse, ela não influenciou diretamente na abundância dos coccinelídeos nativos, porque não houve essa competição por alimento e por local. Bom, nós podemos concluir, então, que na presença da Harmonia axillidis, não se mostrou pouco influente sobre as outras espécies, dadas aqui, como eu havia mencionado. Houve uma diminuição na competição por alimentos, e isso não foi mostrado uma competição por dominância local. Então, isso não se sobressaltou sobre as demais espécies. As plantas espontâneas elas estimularam a presença de espécies nativas, aumentando a diversidade desse local,
fazendo com que houvesse uma maior coexistência entre as espécies. Isso propiciou também um equilíbrio da teia trófica, porque nós equilibramos, né, a interação entre presas e predadores. Então, podemos ver que as plantas espontâneas forneceram recursos variados para todas as espécies que estavam coexistindo nos habitats orgânicos que podemos ver nesse trabalho. É isso, muito obrigada.